Então, amigos, enquanto o pessoal deixa, a gente vai voltando aqui com o nosso E10 pela Rede Brasil de televisão. E olha, o pessoal tá deixando já há 4 anos e meio, né? A gente tá fazendo esse programa aqui e sem falsa modéstia, com uma baita audiência, graças a Deus, né? Então, como eu já disse para vocês, nós estamos recebendo o Sapiranga, grande menestrel, né? Estamos recebendo Chiquinho Scarpa, caramba. Né? Desculpe concorrência, chupa, eu estou com Chiquinho Scarpa aqui. Né? E estamos recebendo a Luísa Mel, minha querida Luísa Mel. Luísa, me diz uma coisa, como é que pintou televisão na tua vida? Olha, eu fazia teatro desde novinha, sempre quis, assim, sempre gostei. Fiz umas coisas como atriz. Fiz teatro com Antunes Filho, com Zé Celso, com grandes diretores. Ah, é? É, eu tinha uma carreira... Antunes e Zé Celso. É, né? Duas feras super exigentes, né? Pegam no pé do ator. Toda a minha formação foi lá, porque eu era bem novinha, tinha 15, 16 anos, foi ali que eu me formei. Mas na televisão eu comecei como repórter na Monique Evans, não sei se você lembra do programa que ela tinha, sobre sexo. Eu trabalhava na produção também e tinha um quadro. E aí o quadro começou a fazer muito sucesso, eu comecei a ganhar espaço, e aí meu pai, que sempre trabalhou em televisão, sempre foi redator, escreveu o programa sobre animais. Aí eu apresentei na emissora, eles gostaram e aí... Que maravilha! Agora, me diz como é que Marina Zatz vira Luísa Mel. É, exatamente na Monique Evans, porque assim, eu já tinha essa carreira, eu trabalhava com diretores conceituados, quem é, assim, não é todo mundo que conhece, mas quem é de teatro sabe da importância desses dois diretores, de toda a minha formação. E eu fui trabalhar na Monique e ninguém sabia o que ia dar ali naquele programa de sexo. Era muito confuso, foi um sucesso, né? Acabou sendo um sucesso. Sim. Mas aí o meu quadro não era sobre sexo, era o único do programa. E aí eu falei, quer saber, não sei direito. Não era sobre sexo? O meu era tudo que os homens amam sem ser mulheres, que é tipo coisas caras, carros, naquele programa que a Monique Evans fazia, você tinha um quadro que não falava em sexo. Era o único, mas eu mostrava Ferraris, mostrava carrões, e os homens amavam, dava muita audiência no meu quadro. Muita! Os homens também amam outras coisas. Era mais ou menos sobre sexo, então, né? É, sobre desejo. Chamava objeto de desejo. E aí eu falei, quer saber? Eu vou pôr um nome aí artístico. E aí a minha avó, que tinha morrido atropelada um pouco antes, foi uma coisa muito sofrida pra mim, resolvi homenagear. O Mel era um apelido que eu tive na infância, que eu vendia pão de mel. E aí, sabe aquele nome que você faz pra esconder? E eu acabei me tornando famosa como Luísa Mel, assim, aí não deu mais pra voltar atrás. Eu sempre conto que na hora não fez muito sentido, mas mais pra frente fez muito, porque quando eu comecei a apresentar programa de bicho, muitos dos animais começaram a chamar Mel, então... Olha só. O que tem de cachorro e gato chamado Mel hoje em dia, né, desde que eu comecei o programa, então deu super certo. Que bacana. Eu lembro que logo no princípio que você estava apresentando o programa pela Rede de TV, né? Isso. Então, e aí... eu estava dirigindo nessa época, eu acho que eu tinha acabado de sair da Abril, tinha ido para Símbolo, estava inventando a Chiques e Famosos. E aí eu pedi para um grande amigo meu, o Luizinho Coruja, né, para fazer uma matéria com você, mas onde você tivesse problemas com os animais. E você foi de uma gentileza a toda prova, você fez essa matéria magnificamente, você com 2 cachorros. E aí você cruzava as guias e uma vinha para trás. Como passeadora. Tomei maior tombo nessa matéria. Tem você caindo, a foto, linda a foto. Ela é bonita até caindo, Chiquinho. Olha que beleza. Olha, brincadeira. Então, e achei aquilo, da tua parte, uma descontração, assim, um profissionalismo maravilhoso. Muito obrigado. Que bom, a gente tem essa história, eu não lembrava. Né? Eu devo ter isso, inclusive, em casa, claro, entre as revistas lá, que eu guardo, eu sem dúvida... Mas o Coruja também me conhecia desde menina, porque minha mãe também sempre trabalhou com a artista, com a assessoria de imprensa, então sempre foi uma boa relação. O Coruja está morando em Fortaleza, né? Jura? Nunca mais me casado lá em Fortaleza, o Luizinho Coruja, um dos maiores fotógrafos de variedades que esse país já conheceu, né, Chiquinho? Cara maravilhoso. Maravilhoso, querido, né? É isso aí. Mas então, eu queria, Serginho, colocar a Luísa Mel na telinha. Vamos lá. Boa tarde, Nicole. Chega a hora de você reunir a família e avisar a bicharada que o nosso Latte Show Viva Mundo vai começar.
Estou aqui na Alameda Franca, chegando num pet shop GLS. Exatamente, gente, olha só. É um pet shop para gays, lésbicas e simpatizantes. Bom, gente, a gente estava indo gravar uma reportagem, recebemos um telefonema que aqui no bairro da Liberdade, um cachorro foi espancado por um morador de rua. Essa aqui, lembra que eu mostrei semana passada, uma filhotinha que tinha um furo? Tá, vem cá. Vem cá. Eu tenho a Chiquinha. Chiquinha aqui, ó. Acho que eu sou árvore. Um dinossauro. Calma. Do céu, pô. Amigo do mundo, teu olhar apaga, namora a lua do meu barracão. Então, Luísa, com essa força toda que você tem diante da câmera, com essa participação que você tem, fala um bocadinho sobre as outras vertentes que não a defesa dos animais, assim, diretamente, que você também coloca nos teus programas ou na tua carreira. Você sabe que acabou... Que assim, eu comecei como apresentadora num programa de animais. Só que eu fui me tornando uma protetora de animais e depois uma ativista. Isso, entendi. Na verdade, acabou destruindo a minha carreira de apresentadora. Foi uma coisa que foi acontecendo, eu fui descobrindo coisas, eu fui me transformando, eu fui... porque, na verdade, o apresentador, ele não tem muita opinião, ele tem que entrevistar. E eu fui virando uma ativista mesmo, aos olhos do público. Isso se tornou maior do que minha profissão, acho que maior do que minha própria vida, sabe? Eu acredito que eu estou aqui para fazer uma coisa maior, assim, que é maior do que eu, assim. Eu, às vezes, abdico de muitas coisas para mim, porque eu acho que eu tenho essa missão mesmo, acredito como missão de vida. Então, e essa história, sei lá, ontem, anteontem, há 3 dias, sei lá... Aí eu tô sempre em algum rolo. Da Cracolândia, você se meteu num rolo danado lá. Na verdade, assim, acho que todo mundo acompanhou, está acompanhando aí as tentativas, frustradas ou não, do poder público de fazer alguma coisa. A gente pode criticar, mas estão tentando, né? Sim. É um problema social muito sério. Até porque onde o Estado não entra, o crime entra, né, Luísa? É uma coisa muito complicada. Tanto que eu faço resgate, assim, em todas as comunidades, em todos os lugares, todos. O único lugar que eu não entrava era na Cracolândia, porque realmente não tinha o menor controle, assim. Não tem. E aí eles fizeram essa ação, tiraram ali da rua, até que eles mudaram ali para outro mais 400 metros, isso não é problema. Só que ficaram centenas de animais ali, porque assim, os traficantes presos, os noias também, o que eu acabei descobrindo com isso, porque eu comecei a ver um monte de cachorro de raça. Aí a gente vê muito roubo de cachorro, né? E aí o que eu acho? Que roubava para trocar por droga e acabar. E aí depois eles não cuidam, sabe? Quem não consegue cuidar de si mesmo, não consegue. E aí conheci a dona Maria, que ela tinha uma pensão que foi inclusive interditada ali pela prefeitura e ela colocou todos os bichos para dentro, assim, num lugar que ia ser demolido, mas a Defesa Civil não deixou. Então, mas uma confusão social. Um pandemônio, e, assim, a gente tem o Centro de Controle de Zoonose de São Paulo que se negou a ajudar, eu não entendo direito por quê, que é função da prefeitura isso, né? Mas eu sempre digo, eu reclamo muito, eu brigo, não sei o quê, mas eu sou da ação. Eu sou de resolver o problema, ela não tinha como alimentar esses animais, ela não tinha onde colocar. Primeiro eu levei ração e fui fazer um levantamento, porque eu tenho um abrigo, eu já tenho 400 animais. Para eu colocar 70 dentro... Quanto você tem? 400. Em casa? Não. No meu instituto. Eu tenho um Instituto Luísa Mel, em Ribeirão Pires. A gente tem um abrigo que eu posso garantir para você que... Eu acho que não existe igual. Se existe, existem pouquíssimos, que eu conheci muitos pelo Brasil, por toda a América do Sul. É um exemplo mesmo. Eu consegui chegar num padrão. A gente tem 3 médicos veterinários contratados. Eu tenho uma clínica veterinária lá dentro. Tudo para esses animais que só sofreram. 400 animais? Em média, né? Agora eu tenho 470. Cada vez que ela sai de casa, ela leva 50. Eu sempre falo, quando a pessoa pergunta quantos animais eu tenho, eu falo, eu não sei, eu tenho que ligar no instituto, porque pode ser que eles já tenham colocado algum lá dentro, porque eu tenho uma equipe também que é apaixonada por animais. Então, assim, a gente fez esse resgate desses animais, ainda não consegui levar todos, eu levei os que estavam doentes, os que precisavam mais de auxílio, deixei 25 lá, porque eu não tinha como absorver, vamos ver se mais pra frente eu consigo. Claro, e vai conseguir, Luísa.
Mas a gente precisa de ajuda, assim, toda essa estrutura que eu consegui montar, eu mantenho graças ao público que Sem me dúvida, ajuda, que sem doa, dúvida. que compra Você nossas vai esperar o camisetas. poder público nesse país aqui, não vai sair nada. Então Ai, mas tá na hora de acontecer, né? Que a gente paga tanto imposto, dá um desgosto, eu sei. né? Todos nós sabemos. Não são só os animais os abandonados. Não, imagina, todo Então. mundo, assim, mas a gente tem que lutar e cobrar. Meu amigo Chiquinho Scarpa, Diga. me conta, você também tem essa ligação com os animais de estimação Eu tenho tão forte? mas muito, muito, muito. Tanto é que eu tenho em casa o Pacheco Pafúncio. O, Que é Pacheco Pafúncio. o Pacheco Pafúncio, o PP. É, famoso. Tem Instagram, tem Facebook. Até o cachorro dele é chique, você percebeu? chique, eu tô Então vendo. vocês procuram aí no Instagram, no Facebook, né? Pacheco Pafúncio Scarpa. Entendeu? Ele tá lá, firme e forte. Eu adorei uma história que eu não sabia, que a Luísa chamava... Eu sempre quis saber porque a Luísa chamava-se Mel. Você entendeu? Porque ela vendia pão de mel. Nas ruas Mas do Bom isso ninguém Retiro. sabe, eu acho. Alguém sabe já dessa falei história? algumas vezes, Eu não sabia. Né, eu falei sou assim, ali mas do de onde Bom que ela tirou o Retiro. mel? Eu falei assim, mas como é que pode se chamar Luísa Mel? Não, até aí podia ser Luísa Melanie, né? É, E ficou um mel, né? Aí eu falei Alguma assim, coisa Luísa Mel, assim. agora tá explicado, porque vendia pão de mel, mas gostei, adorei. Não, fantástico. Mas olha, conta, parabéns, conta. viu, Luísa, pelo tudo que você faz aí, esse seu instituto, então, que tem quase 500 animais, né? Tá certo? 500 animais é uma beleza. Se ela Nossa. telefonar agora, é capaz de ter mais. Tem mais, é. Os caras já recolheram mais. E verdade, e pensando nessa história da Cracolândia, por exemplo, eu vi os animais ficaram soltos. E o pessoal, na realidade, pelo que me contaram, eles sequestram os animais, tá certo? E pedem depois a tem quantia isso também. para as donas, entendeu? E com esse dinheiro eles compram Mais as A drogas. droga, entendeu? claro. Ô, Chiquinho, me fala, quer dizer, eu até sei dessa história porque a gente já conversou longas vezes, várias e longas vezes sobre ela, mas eu tenho certeza que grande parte do público não viveu as experiências que você viveu ou não teve, como eu tive o privilégio de te conhecer há mais tempo. E poder tirar de você em entrevistas e tal as coisas que você acabou passando para mim. Como é que surgiu essa imagem do Chiquinho Scarpa, né? Um cara da nobreza paulistana que de repente é considerado o playboy do Brasil? Como é que é isso? Bom, isso quem inventou foi um jornalista, um grande amigo, o Gibaum. Gibaum, Gilberto de Piero. claro. Eu falei assim, escuta, Giba, eu sou uma pessoa, quer dizer, como diz o João Dória, que tem carteira assinada, que eu achei o máximo, mas em todo caso, eu realmente comecei a trabalhar com 15 anos de idade na fábrica de tecidos, Fiação e Tecidos Nossa Senhora do Carmo, em Sorocaba. Então, meu pai, que faleceu aos 104 anos, ele faleceu porque minha mãe faleceu de uma infecção hospitalar. Ele não aguentou. E ele falou assim, eu vou sentar e vou morrer. E sentou, 6 meses depois morreu. O senhor ele estaria vivo até hoje. Eles foram sempre muito duros comigo. Então, eu me formei em Direito, me formei em Economia, me formei em Parapsicologia e ainda por cima estudar, eu tinha que trabalhar. Então, eu fui em todas as empresas, por exemplo, na fábrica de tecidos, comecei com 15 anos de idade. Eu comecei como recebia os fardos de algodão. Naquela época, hoje peso 50 quilos, mas naquela época pesava 60 quilos. Meu Deus. Então, cara, olha o filho do patrão e pá, o raio do algodão em cima de mim. Desculpa um pouquinho mais pra frente, você que atrapalha aí? Não, de jeito nenhum. Bom, fica daí, à vontade. E daí eu fui passando para metalúrgica, para cervejaria, para usina, etc. Tal. Então, no decorrer da vida, quando eu dou uma ordem, tá certo? Eu sei o que eu estou falando, porque Claro. eu já estive lá. Então, essa vida de trabalho não pode ser só de trabalho, tem que ser também de farra. Claro. E você fazer uma farra sendo um industrial como eu sou, tendo a responsabilidade de centenas de milhares de funcionários, não ficava bem. Então o Giba falou assim, olha, você gosta de fazer... Eu gostava de fazer farra também, né? Eu gostava não, gosto até hoje. Eu falava, Você gostava de- você nem gosto- fala que Gostava de gosta ainda. aprontar de alguma aprontar, sacanagem eu sempre também. aprontava. Aí o Giba falou assim, escuta, vamos levar isso aí para o outro lado. Vamos criar esse playboy, Chiquinho Scarpa, tá certo? E tudo que você fizer, tá certo? Você, a partir de hoje, vai cobrar. E isso eu faço desde os 21 anos, não tinha 21, 20 anos de idade, que vão para... Hoje são 27 idades beneficentes, mas já foram mais, já foram menos. Claro. Então, tudo que eu faço
de televisão, de ir nos lugares, essas coisas, com pouquíssimo tempo que me resta, tá certo? Esse dinheiro vai para essas 27 Que bacana, entidades. Chiquinho. 28, que agora eu vou colocar a minha na sua 28 com a lista. sua, pronto, exato, pronto. 28, desculpe, 28 com a da Luísa agora, que sem dúvida. Você sabe o que eu me lembrei agora, rapaz? De algumas travessuras suas. Eu nem sei se eu devo falar. Não, eu Você devo. pode falar que você conta, quiser. vai ficar gostoso, fala. Toda vez, Vamos você sabe que eu só apimentar. tenho processo de mulher, né? Porque tudo que acontece vai pumba processo. Olha, eu nunca tive um título protestado, nunca tive uma greve, nunca entrei no banco. Outro dia, hoje. Ontem, o gerente falou assim, mas o maior sonho é eu conhecer você. Você mas vem aqui em casa, a gente conversa aqui em casa e tal. Quer dizer, eu nunca tive um processo, nunca tive nada. Só processo de mulher, a começar com o processo da Carolina de Mônaco, isso há 40 anos atrás, Sim. certo? 40 anos, estou exagerando, mas há 30 anos atrás... A Carolina de Mônaco te processou por quê? 50 milhões de dólares. Hoje, Apenas? sabe que fizeram um Mas cálculo por hoje? quê? Hoje daria 1 bilhão e 200 milhões de dólares de processo. Então, foi uma história de uma entrevista do Ibrahim Suede, que era um colunista do Rio de Janeiro, social lá do Globo, né? E do jornal o Globo. E ele era muito amigo meu. Então, chegou uma hora, nós estávamos sendo entrevistados na piscina, da cidade do Copacabana, e ele chegou para mim e falou assim, escuta, quais são as mulheres famosas que você saiu? Eu falei assim, se eu falar o nome de alguém, eu não botei nunca mais ninguém para sair. Claro. Tá certo? Porque você não conta com quem você sai, tá certo? Daí eu falei assim, bom, então eu saí e comecei a Rita Hayworth, comecei a dizer nome de artistas já falecidas, ou pessoas que eu nunca conheci, etc. Pessoas, enfim, que eu não tenho acesso e ninguém tem acesso. Então, só que chegou uma hora, um amigo... Acabaram as pessoas, não me via mais ninguém à cabeça. E o Ibrahim, quem mais? Aí um amigo meu que estava do meu lado falou assim, fala Carolina de Mônaco. Eu falei, Carolina de Mônaco. Eu falei assim, putz, quando eu falei, tá certo? Já, que fria! Não, mas até aí tudo bem, né? Porque meu pai era grande amigo do Renier. E eu sou íntimo amigo dos três. Entendeu? Minhas irmãs também. A gente passa a vida inteira para suas férias em Mônaco. Então, tive apartamento lá, tudo, né? Mas aí ele chegou e perguntou, mas ela não é virgem? Ai. Aí, só que é um negócio gravado antigamente, né? Aí eu fiquei olhando para a cara dele e falei assim, o que eu vou responder? Não vou responder nada, né? Mas daí ele fez uma outra pergunta, eu não me lembro muito bem, mas tem no YouTube a história. Ele fez uma outra pergunta e eu respondi, essa é a sua opinião. E ele colou, ela não é virgem, com essa sua opinião. Essa é a sua opinião. Tanto é que eu ganhei o processo por causa disso, porque Sim. ele provou, tá certo, que foi uma junção que foi feita. Não, mas você sabe, eu ia lembrar de uma coisa menos. Você viu que foi a Luísa que me entrevistou. Não, né? eu sei, mas eu tô. Desculpa, eu não sabia Você dessa que não está fazendo história. nada. Não, Eu eu estava tentando lembrar de algumas aventuras tuas com consequências menos Dramáticas, custosas, né? Menos, poxa vida, 50 milhões de dólares. Não, eu estava lembrando... Hoje é 1 bilhão e tanto, imagina 50 milhões de dólares naquela época. Eu estava lembrando daquelas sacanagens que você fazia, não exatamente você, mas a sua turminha, Toninho Abdala, o Doca. Isso, o Doca. Né? Então vocês se reuniam e um dia vocês jogaram não sei quantas toneladas. Eu namorava a Renata Fontoura, que é dona do laboratório Fontoura, que faz o Alka-Seltzer. Isso, exatamente. É aí que eu queria chegar. E daí, tinha uma festa, uma pessoa que a gente não gostava, e tem um clube, é um quarteirão de casa. Harmonia, né? Tá, Clube Harmonia. E a gente não gostava da pessoa, então eu falei assim, vamos aprontar na festa dela. Eu falei, mas aprontar o quê? Aí eu sempre dou as ideias idiotas, mas falei assim, bom, então vamos fazer o seguinte, você vai arrumar o Sonrisal, mas sem a capinha, A embalagem. Tá certo? Antes de embalar, e vai me arrumar 2 sacos de Sonrisal. Fica cara, arruma o saco de Sonrisal. E naquela época, o avô da Renata tinha helicóptero com meu pai, tá certo? Tanto é que ele morreu no helicóptero no Jardim Europa, tá certo? O helicóptero levantou 2 metros do chão e estava sem cinto de segurança. Isso faz 50 anos, Sim. né? Tá certo? Ele caiu, bateu a cabeça no muro e morreu. Não aconteceu nada com o helicóptero.
baixou. Mas isso estou dizendo para você, 50, eu acho que era o único helicóptero que tinha aqui na cidade de São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo, por essa era tudo militar. E aí pegamos o helicóptero, tá? O tal do helicóptero, pusemos o saco de álcool 7 e jogamos na piscina do Harmonia. Bom, acabou a festa. O quarteirão, na rua Canadá, tinha espuma de Alka-Seltzer. Alka-Seltzer, você já pensou uma coisa? Não, procure imaginar. Acabou a festa, menina, lá e... Uma piscina enorme de um clube renomado, né? Comemorando o aniversário, né? De uma pessoa e, de repente, cai uma tonelada de Alka-Seltzer dentro da piscina. Foi isso que o Chiquinho Scarpa e os amigos Mas você dele viu como fizeram. as épocas são outras. Porque ela podia voar de helicóptero à noite, podia fazer essas faras todas, não acontecia nada, né? Agora, Ai, gente. aí você tomou um processo, esse é o verdadeiro. Não, aí não. Aí ficou por Eu conta ia da falar, farra. se alguém quiser que falou que saiu comigo pra depois eu processar por 1 bilhão, pode falar. Eu topei. Gente, vamos colocar Chiquinho Scarpa na telinha. É mais famosa que você, saiu com ela. Bom, não vamos falar em termos de Brasil, tá certo? Vamos falar em termos internacionais. Como Romy Schneider, como Ursula Andress, como Catherine Deneuve, como Caroline, por exemplo. Caroline, mas a Caroline de Mônaco é virgem. Essa é a sua opinião, né, Ibrahim? Não é a opinião minha. A foto aqui é minha mãe. É sua mãe? Minha mãe. Ainda jovem. Ela é jovem. Depois tem Uma mulher foto bonita, lá. não? É, muito bonita. Ela nunca me deu um beijo, nunca me deu um abraço, nunca chegou para mim e falou assim, muito bem, meus parabéns, meu filho, entendeu? Eles sempre me deram uma educação muito A gente está rígida. aqui no Instituto Maruyama de Aikido. O Chiquinho pratica há mais de 7 anos. 7 anos, né? Ele vinha aqui, ia fazer uns 2, 3 meses e depois ia desistir, porque o Aikido é muito exigente no aspecto da disciplina, né? Uma coisa que eu fico sempre pegando em mim é a história da mansão. Você passou períodos em que você quis se desfazer da mansão onde você foi criado, onde você viveu com seus pais, né? E como é que ficou aquela história toda da mansão que você Não, calma, a história continua. Eu moro lá já faz 6 anos. Quer dizer, eu nasci lá. Sim, você nasceu lá. Eu nasci lá. literalmente na minha casa, com parteira. Tá? Eu não Sim. nasci no hospital. Então eu moro lá desde que eu nasci, tá certo? Só que é um lugar, porque para um cara solteiro tomar conta de uma casa, eu tenho 2 irmãs, Fátima e Renata, que moram, uma na Canadá, tá certo? E outra na Honduras, que são os fundos da minha casa. Fundos, maneira de dizer. As casas são iguais, praticamente iguais à minha. Então, são 3 casas que meu pai construiu, tá certo? E isso em 1948, a casa foi construída. E eu estou morando sozinho. E você não tem ideia, Décio. Um dia fura a caldeira, outro dia quebra o portão elétrico, outro dia a piscina vaza, outro dia não sei o que lá. Então, é uma coisa atrás da outra. Então, não adianta, por exemplo, eu tenho uma pessoa comigo, 2, aliás, que trabalham dentro de casa direto, que não são funcionários, são como se fossem amigos, trabalham comigo há 40 anos. Então, ela vê meu jantar, então, o que eu vou jantar, aí a cozinheira. Por exemplo, as pessoas lá de casa têm tataraneto de funcionário. Olha só. Então, nunca ninguém foi embora de casa. Entendi. Então, a minha cozinheira Alice, tá certo? Tá comigo, contou outro dia, fez 50 anos que ela trabalha em casa. Você calcula ela cozinhando, né? Desculpa, Alice, mas no caso, ela fica lá com a frigideira, ovo mexido, ela não precisa nem mexer. Ela pega o ovo, já põe, o ovo já mexe lá no Eu posso fazer uma pergunta? Até 2. Por favor. Todo mundo sabe que você foi casado trocentas vezes. Sei. Todas as mulheres moraram na mesma casa? Não, nenhuma morou na casa. Aí que tá. Nenhuma morou na casa. Quando você casava, você porque saía eu da casa? Não, eu nunca morei com ninguém. Então, por exemplo, eu tenho um prédio na frente da minha casa, que eu tenho um apartamento. Você casou 6 vezes e nunca morou junto? Ai, nunca morei junto. Então ela é a Carola, por exemplo, a Carola morreu já, né? Mas, em todo caso, eu atravessava a rua e ia no apartamento dela.
A minha última namorada, tá certo? A Marlene, mora na Maria Lisboa com a ministra. Mas você 2 quarteirões de casa. Você está namorando a Marlene ainda? Não, nós terminamos em fevereiro. Ah, terminou em fevereiro. Eu estou atrasado. Eu estou atrasado nessa história. Eu pensei que você continuasse com a Marlene. Eu tinha visto fotos maravilhosas de vocês juntos, apaixonados. Não, mas terminamos em fevereiro. Eu falei, caramba, o Chiquinho acertou a mão dessa vez, né? Pois é, mas infelizmente, sabe, o amor é como que é, né? Que coisa. Eu termino, infelizmente. Mas aí terminamos em fevereiro e eu, antes de casar com ela, eu estava casado com a Rose, que são gêmeas, que, por sinal, deixar bem claro que eu nunca saí com as duas, tá? Não, porque outro dia no Mauro Júnior, como você saiu com as duas? Eu falei assim, não, eu falei saía, mas saía no sentido, tá certo? Uma irmã gêmea da companhia. Igual, junto. Sim. Então, saía eu, a Rose, a Rosângela e o namorado. Certo? Ou antes de conhecer, 10 anos antes de eu me casar, eu saía com as duas, tá certo? Assim como eu saía com as trigêmeas lá no sul, porque eram capas de Playboy, tá certo? E a gente saía para se divertir, quer dizer, eu nunca tive qualquer relacionamento nem com a Rosângela, nem com a Rose. Mas só fui a ter quando eu casei. Mas também tinha outra coisa, você tinha que se decidir, elas eram gêmeas, então pois é, você estava tendo um tempo para decidir. Olha, nem entra nesse campo aí, porque esse campo é perigoso, então deixa por aí. E eu quero só dizer bem claro que eu nunca saí com as duas. Nunca saí com as duas. Nunca, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Não, tá saí, sacramentado. Quer dizer, né, pra ter. Isso tá sacramentado, não há dúvida nenhuma. Você sabe que uma coisa que foi notícia, bom, claro que você sabe, isso foi notícia no Brasil inteiro, foi notícia no exterior, né? Eu vi revistas internacionais, inclusive, publicando fotos. Aquele enterro, a morte do teu carro, do Bentley. Isso foi uma agência de propaganda de Los Angeles, né? Que tem aqui uma filial pequena. E eles me convidaram para fazer essa propaganda, que era uma doação de órgãos. Sim. Tá certo? E daí eu olhei para mim e falei assim, nossa, mas isso é uma loucura, gente. Então, eu tinha que falar o seguinte, eu tinha que enterrar, tá certo? Uma Mercedes, que não era minha, era da agência, né? E na minha casa, eu falei assim, escuta, primeiro eu vou fazer um buraco no meu gramado. Então, o que fizeram? Fizeram um buraco, até gozado, assim, no começo do filme que aparece, vocês vão ver um buraco pequenininho, que tinha uma loninha, eu fiz um buraco desse tamanho, pus uma loninha em cima, para se o helicóptero passasse, essas coisas todas, como passou, né? Para dizer que eu ia enterrar a tal da Mercedes. Mas acontece que eu não tenho Mercedes, né? Eu tenho outros carros. Então eu elegi a Bentley, tá certo? Só uma Bentley. Para ser enterrado. Básica. Bom, aí o pessoal todo, vai descer, aí vocês vão ver aí no vídeo, né? O pessoal todo desceu a linha, todos os jornais, os apresentadores, etc. Para chegar no dia do... daí viram que tinha que enterrar o carro mesmo, né? Aí puseram uma escavadeira na minha casa e até hoje eu tenho daqui até, sério, 10 metros de buraco na grama, porque a grama nunca mais cresceu. Você herdou o buraco? Herdei o buraco, não, porque teve que fazer o buraco para enfiar o carro dentro, como vocês estão vendo aí agora. Claro. Então o carro entrou no buraco, quando ele estava entrando, e o Ademir, que é o meu jardineiro que trabalha comigo há 50 anos, que é o mesmo que toca o pistão para descer e subir minha bandeira lá, em casa, essa é uma outra história muito gozada, mas quando ele ia enterrar, eu falei assim, não, para que, como vocês estão vendo aí no vídeo, né? Para que nós enterramos coisas muito mais importantes do que essa Bentley, que são os nossos órgãos. Então, para todo mundo saber, até vou repetir, que qualquer pessoa é doadora de órgãos. Basta você avisar o seu vizinho, o seu amigo, e aí quando você morre, você vai salvar milhões de vidas. Então, o aumento teve um aumento instantâneo de 35% da doação de órgãos. Eu sei. Isso está tudo no vídeo, então, aí vocês estão vendo. Eu queria exatamente chamar a atenção para o vídeo, né? Que mostra exatamente o sucesso da ação do Chiquinho, né? E essa coisa do desapego dele, né? De dar uma parte tão significativa, tão importante dele, né, a propriedade dele, para que isso chamasse a atenção das pessoas para a doação de órgãos, uma coisa indispensável. Meu Deus do céu. Quanta gente que morre por falta de órgãos. Exatamente. Então a campanha foi um sucesso. A fila é sempre imensa, quilométrica, né? Ganhou 22 Leões de Ouro em Cannes. Então, vamos botar o Chiquinho na tela. Vamos lá.
possível ser mais excêntrico? É, por uma boa causa. Com apenas um post, o Conde Chiquinho Scarpa chocou o Brasil inteiro e a mídia. Ele postou no Facebook que ia enterrar seu Bentley de $500 milhão no jardim da sua mansão, inspirado nos faraós que enterravam seus tesouros. Enfia no cu, Zé! Não enterra, faça uma caridade. Ele é ridículo e doente. Nos 3 dias seguintes, mais 3 posts. O Brasil se revoltou. E o mundo também. Polêmico enterro do carro avaliado em mais de R$1 milhão. Loucura, desperdício. Podia doar, né, gente? Coisa mais brega fazer isso. Muita gente tá descendo a lenha nele. Um famoso talk show chamou Scarpa para dar explicações. Está marcado para sexta-feira, às 11 horas da manhã, o enterro da Bentley. Um canal de TV mandou um helicóptero sobrevoar a sua mansão, transmitindo ao vivo para todo o país. Amanhã às 11 horas aqui em casa. Tá, marcado aí, minha equipe vai estar aí 11 horas. Até que o grande dia chegou. Helicóptero aqui passando, a imprensa toda reunida. Olha ali as pessoas ali, olha as pessoas vendo. Para. Olha, vou parar com esse enterro. Eu vou convidar vocês todos a entrar em minha casa. Acompanha o Chiquinho. Muita gente achou um absurdo essa história de enterrar o meu Bentley. Que a grande maioria das pessoas enterra coisas muito mais valiosas do que o meu carro. Grande maioria das pessoas enterra seus órgãos. É o maior desperdício do mundo. O Conde Chiquinho Scarpa foi de vilão para herói nacional em uma semana. Todos os comentários negativos viraram milhares de declarações de amor. A sua atitude me comoveu muito. Sou doador graças a você. Obrigado pelo puxão de orelha. Agora eu sou um doador. Me perdoa por ter te xingado. Lindo gesto. A doação de órgãos nunca na história esteve tanto na mídia e foi tão discutida. Mas um motivo nobre estava por trás dessa loucura. A Semana Nacional de Doação de Órgãos. Eu sou doador, doe órgãos. Ô mãe, pai, eu quero ser doadora. Eu acho que é um dos maiores casos de condução de mídia que eu já vi na história, né? Gênio. E assim, nós mostramos para o Brasil inteiro que nada é mais valioso do que um órgão. Quando você faz a doação de órgãos, você vai ajudar um determinado número de pessoas. Eu estou viva graças ao doador. Então, gente, como o Chiquinho tinha dito, você viu, né? Como teve gente, sem entender o que estava acontecendo, que já caiu de pau em cima. Décio, você precisa ver. Descendo a lenha, não, porque isso é um absurdo, né? E eu tive que toda vez sentar com a almofada. Sim. Tá certo, durante 2 meses. Porque o que mandaram de enfiar lá embaixo pro outro, você não tem ideia. O carro é grande, o negócio é pequeno, então eu tive que sentar de almofada. Tá aí, o vídeo fala. Só que a intenção e o resultado foram os melhores, né, Chiquinho? Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. E você é uma pessoa... São sempre campanhas assim que o Chiquinho Scarpa faz. Claro. Como nós estávamos falando no começo, tá certo? Então torna-se uma coisa pública. E você é uma pessoa queridíssima. Ele vai fazer alguma coisa de adoção de cachorro. Tô mas pensando aqui, o que a gente vai fazer? Luiz, eu vi várias coisas tuas. Como eu não conhecia você pessoalmente, então eu nunca tomei a liberdade de fazer isso. Mas eu já digo agora em público, tá certo? Que sim, eu vou ajudar e votar. Já, eu e o Pacheco Pafunço estamos lá na Pacheco Pafunço vai comandar essa ação. Vai comandar essa ação. Mas, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. Eu quero comentar um negócio que acontece muito comigo. Quando eu tenho que tomar uma decisão qualquer que me parece um pouco difícil demais, ao invés de parar e raciocinar com a minha cabeça, com a minha experiência, com os meus anos de vida, eu prefiro recorrer à criança que eu já fui. Eu já fui criança, acredite. E eu prefiro recorrer à cabeça daquela criança porque aquela criança não sofre estresse, ela não sofre pressão de qualquer espécie, né? Ela simplesmente é mais sábia e é mais livre. E é exatamente isso que eu faço, né? Para poder ter uma solução melhor para os problemas que eu tenho que resolver. Agora, o gatilho para que eu vá pescar essa criança dentro de mim, sabe qual é?
é o do sabor. Eu procuro sentir o sabor que aquela criança que eu fui sentiu. É normalmente o sabor dos chocolates da Pan. A Pan faz chocolates desde 1935. Nem eu tinha nascido nessa época, né? Então, é realmente muito tempo, e durante todo esse tempo, a Pan distribui os melhores chocolates do Brasil por todo esse país, né? E são delícias. Eu, inclusive, naquela época, lembro que a gente comia muito aquelas moedinhas de chocolate, né? Elas eram envoltas em papel alumínio. E estão aqui, inclusive, do meu lado, né? Imitando dinheiro, né? Tá aqui, ó, tá na telinha, chocolate ao leite da Pan. E todo mundo dizia que isso daqui era a comida do tio Patinhas e tal. Então a gente esnobava com as moedas de chocolate. Outra coisa também era botar no estojo da escola os lápis de cor. E eu botava lá uma porção de lápis de cor. Só que nem todos eram lápis de cor. Muitos deles eram os canudinhos de chocolate, né? Que também estão aqui, os chocolápis, né? Canudinhos de chocolate que a gente levava para a escola, chegava lá, comia o estojo inteiro. E vários outros campeões de preferência, como o pão de mel, né? O pão de mel, que é um produto que a Luísa Mel conhece tão bem, não é verdade? Assinado pela Pan. A pipoca caramelizada também com chocolate da Pan, as passas também cobertas de chocolate, os confeitos, tudo isso daquela época. Agora, a Pan não deixou de criar novos produtos e sempre com a mesma qualidade imbatível, né? Então, o resultado é que hoje você encontra os bombons de janduia, os bombons recheados de conhaque, você encontra, enfim, você encontra uma variedade incrível de produtos que só somaram àqueles que já existem desde 1935 e que estão em todas as melhores casas do Brasil. Você vai encontrar numa padaria, você vai encontrar numa doceria super sofisticada, você encontra sempre uma grande distribuição de chocolates da Pan. Faça como eu e experimente acessar a criança que há em você através de um chocolate da Pan. Eu acho que o prazer vai ser inigualável, tá bom? É isso aí. Gente, eu queria sair para o comercial, aliás, se eu não pedir o comercial agora, o Serginho seguramente me mata e depois se imola em seguida. Então, eu vou pedir a ajuda do Sapiranga, né? Sapiranga, dá para você fazer um som para o que você quiser, né? Desse teu repertório bacana. Tocar um shot especial. Coração, quanto amor no meu peito, tens tua razão. Ser assim desse jeito, todo amor viu, vem da fonte que enfeita o luar, é o sol clareando. Meu amor, e não tem outro jeito. Sim, o meu jeito é cantando, que faz teu sorriso rolar. É o sol que ilumina essa estrada, tanta gente chegando, ilumina essa estrada e a gente cantando, ilumina essa estrada e a gente amando. O amor é dom que tem a vida, nasce, vem de mim, vem de você, cura assim todas as feridas. Fonte do amor é o bem-querer, fonte do amor é o bem-querer. O amor é dom